Então, a gente sempre mostra essa fralda, ou só para quem iniciar, estamos fazendo os preliminares enquanto as pessoas estão entrando, tá, gente? Para o nosso curso de gestante, estou mostrando algumas coisas como a fralda ecológica, tá? O parto normal que a gente já fez e vai direto para a mama, enquanto o pessoal está entrando, para ficarem a nossa gravidinha. E o resto eu vou mostrar depois, que são as mamas, as roscas, que nós vamos ver hoje, tá? Que é uma sugestão, em vez de usar as conchas, e a nossa mama, por dentro como ela é, e o extra que não estava, que é o slink e a redezinha para botar no berço. Temos duas opções. Um dia, se você eu posso fazer oficina só de como colocar o slink, tá? Também podemos conversar sobre isso, mas daí é um momento extra fora do nosso curso. Então, tá. Gente, boa noite. Pessoas, o pessoal vai entrando, porque a gente tem 35 inscritos para hoje, estamos muito felizes, entre gestantes e cuidadores profissionais de saúde, tá? Eu vou lendo depois ali quem são, vou anotar aqui no meu controle as gestantes, onde estão fazendo. Então, nosso tema hoje é amamentação. Eu vou passar para a Kelly de imediato, para ela se apresentar, conversar um pouquinho com vocês. Nosso curso é gravado, o link depois a gente passa para vocês, se alguém perdeu alguma aula, semana passada, então, foi sobre pré-natal. A doutora falou bastante dos exames especiais, resultados, foi muito interessante. Eu comecei a gravar, já estava andando, mas eu já coloquei no YouTube, se vocês entrarem só com o meu nome, Núbia Best, no YouTube, vocês podem estar visualizando. E depois a gente põe um link aqui nesse grupo do WhatsApp. Se vocês têm mais conhecidas gestantes, por favor, encaminhe o convite, passe o link para se inscrever, tá? Todas têm que estar inscritas para depois a gente poder dar o certificado. E a gente tem uma proposta bem legal para vocês, que é em julho a gente vai fazer um encontro, né, Kelly? 1º de julho, né? O encontro para mostrar os bebezinhos que já nasceram. Vai ser bem menos tempo, né? Não vamos ficar 1 hora, mas vamos estar conversando sobre como foi, a questão da amamentação em si, como é que está sendo, e mostrar os bebês, então, ao vivo, pode ser chorando, dormindo, não chorando, mas uma vai conhecer o bebê da outra, de quem já nasceu até ali. Tá, gurias? Kelly, é contigo? Sim. Boa noite a todas. Então, eu sou a acadêmica de enfermagem Kellen e eu vou iniciar então a apresentação sobre a amamentação. Só um minutinho, prof, porque fechou aqui sem querer. Aqui a gente não perde tempo, tá? Então, quando a Kelly está lá, eu vou ler, vamos ver quem está nos gestantes, tá? Enquanto vai aparecendo. Quando aparecer aqui para nós, eu paro, Kelly. Pode ir continuar. A Verônica é gestante, mora em Carlos Barbosa, né, Verônica? A Tatiane Gomes é gestante de 27 semanas e 5 dias. Temos também a Verônica está com 23 semanas e 3 dias. A Adriane bem no iniciozinho, né? 7 semanas e 4 dias. A Marielle, 20 semanas e 2 dias. A Grace, 30 semanas. Ó, Grace, por enquanto tu é a mais semanas. Vamos ver aqui. A Carolina, 32, já ganhou da Grace. A Tatiane é da unidade do Licor Sul, está fazendo no materno. A Sara está com 34, faço pré-natal na Gestar, Sara. Se puderem ficar com as câmaras abertas, a gente adora. A Grace faz o pré-natal no materno e no eucaliptus, legal, sempre manter o vínculo com a outra. A Gabriela, 20 semanas, faz no eucaliptus e no materno.
E a Amanda, com 38 semanas e 6 dias no pré-natal na Gestar. Ó, a Amanda tá ganhando. É a próxima, por enquanto, a nascer a Sofia, que eu já sei. A Maiele, 27 semanas. Estou fazendo meu pré-natal no Vila Nova 3. A Morgana, 19 semanas. Faço na unidade central. Legal, gurias. Muito legal. E a Kelly já está começando a aparecer o leitamento materno, Kelly. Pode ser contigo agora. Consegue ver? Sim, estamos vendo. Pode falar. Sim. Então, aleitamento materno, nosso curso online para gestantes. Então, hoje é o segundo encontro. E hoje vai ser eu, a acadêmica Kellen e a enfermeira Núbia. Passou? Não, não passou. Não? Deixa eu ver aqui. Então. Deixa eu ver se vai agora. Sim, estamos vendo, Kelly. Pode ir. Sim. Então, aleitamento materno, amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação profunda entre mãe e filho. Então, repercute no estado nutricional da criança, né? Em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional. E em sua saúde ao longo prazo. E também, além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe. Importante para evitar mortes infantis, evita a infecção respiratória, diminui o risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes, melhor nutrição, melhor desenvolvimento da cavidade bucal, evita uma nova gravidez para a mãe, né? Promoção do vínculo afetivo entre mãe e filho, evita diarreia no bebê, diminui o risco de alergias, reduz a chance de obesidade, efeito positivo na inteligência dessa criança, né? E proteção contra câncer de mama para a mãe, menores custos financeiros e uma melhor qualidade de vida para essa criança. Para a gente exemplificar, gente, quando a gente fala redução de câncer de mama, cada ano que a mãe amamentar o seu bebê, reduz 2,4% o índice de câncer de mama. Então, se ela tem 3 filhos, amamentou 2 anos e meio cada, ela já reduz, então, vamos dizer, 2,5 cada, 2, 4, vamos dizer, 6 dá 10% de redução. Daí a gente vai pensar, mas só isso é muito mais do que, às vezes, muitos medicamentos. Deixa eu só ver se está aberto. Muitos medicamentos quimioterápicos que a pessoa usa. Pode reduzir bastante esse índice de câncer. Câncer de bexiga. A cada ano que a mulher amamentar, ela reduz. Ai, a Kelly tá lá. 30% dela ter o risco de câncer de bexiga. Que problema. Tá? Pode falar. Não, pode continuar. Tá, não, mas eu quero que tu deixe o outro ainda. Volta o slide anterior, que eu tô falando daquele lá ali. Volta um pouquinho. Se não, tudo bem, tranquilo. Tu já falou do bebê e da... Esse ali.
a importância ali, ó, da qualidade de vida, do vínculo afetivo, tem pesquisas da Lancet, é uma famosa revista da inglesa, né, da Inglaterra, que ela mostra, tem um grande pesquisador em aleitamento materno, o César Victor de Pelotas, que ele tem assim uma corte que ele segue as crianças desde que nasceram até os que estão agora com 30, 32 anos. Então, ele pesquisou essas coisas que a Kelly falou ali, de mais inteligência, aumenta 1,4 QIs, o índice de inteligência da criança, a cada ano que a mulher amamenta. Reduz a questão do câncer de mama, eu já falei. E o de bexiga, que é muito interessante, que reduz em torno de 30% a cada ano que a mulher amamenta. Então, quando a gente começa a ver isso, e o índice de ser uma pessoa mais ajustada na sociedade pela amamentação, foi feita uma pesquisa num grande presídio, e o índice é altíssimo de presidiários que não receberam aleitamento materno, porque tem toda a questão do vínculo mãe-bebê também. Então, são várias pesquisas que ganharam vários prêmios internacional. O César Vitor, como ganhou assim, o maior Oscar, foi por esse trabalho dessa corte que acompanha as crianças e onde mostrou que o índice de renda que eles recebem é mais alto conforme o... Kelly, desliga o teu microfone só enquanto eu falo, que acho que está dando chiado. Só um pouquinho. Vamos ver se é. Sim. Só desliga e eu paro, daí tu liga de novo, tá? Vamos cuidar. Então, é muito visto, isso é comprovado cientificamente, todos os benefícios do aleitamento materno. Então, além de tudo isso que a gente fala, risco de alergia, obesidade, a inteligência aumenta o QI, maior ganho na vida adulta, menos índice de ser uma pessoa desajustada na sociedade, se envolver em confusões, brigas e prisões. Não quer dizer que se alguém não deu o peito, o filho vai para preso, tá? Eu não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Mas o leite materno tem outros benefícios que a gente não sabia também, tá? Agora a Kelly vai mostrar no próximo slide os benefícios da mãe e do pai. Então, essa revista da Lança, é só vocês pesquisarem, é bem importante a gente ler, porque ali a gente vê tudo como foi feito, tá? Eu assisti uma palestra dele que eu pensava, imagina, como é que vai dizer que foi pelo leite materno que a pessoa ganha mais na vida adulta? E ele mostra todo como foi feito o acompanhamento, tu sai assim, ó, encantada com a veracidade. E para ter sido aceito numa revista da Lancet, que se chama, realmente tem que ser uma metodologia perfeita, senão eles não aceitam, tá? Então, nós temos pesquisadores aqui no Rio Grande do Sul que mostram um monte de mais benefícios que a gente vem vendo na literatura há muitos anos atrás. Pode passar o próximo, Kelly, e abrir teu microfone. Sim. Então, as vantagens do aleitamento materno, né, para a mãe, bebê e para a sociedade. O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para a redução de morbo e mortalidade infantil. A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde recomendam, então, o aleitamento materno até os 2 anos ou mais, sendo que ele tem que ser exclusivo nos primeiros 6 meses de vida do bebê. Então, as vantagens para a mãe: auxilia no retorno ao tamanho normal do útero, ajuda na redução do peso pós-parto, estabelece melhor vínculo afetivo entre mãe e filho, diminui o risco de câncer de mama e de ovário e diabetes tipo 2. As vantagens para o bebê: protege contra doenças infecciosas e alérgicas, melhor digerido pelo organismo do bebê, protege contra infecções respiratórias e gastrointestinais e reduz o risco de obesidade. E auxilia também no desenvolvimento da musculatura da face através dos movimentos de pulgar do bebê, favorecendo uma melhor respiração, mastigação, fala e deglutição. Então, a técnica passou. A técnica para Só um amamentar, pouquinho, né? então. Apesar Volta um da... pouquinho antes. Oi?
Volta um pouquinho, porque tem a nova que a gente orienta sempre, que hoje em dia, além de ter vantagens para a mãe, para o bebê, ela tem muitas vantagens para a sociedade. Alguém saberia me dizer que vantagem vocês acham que o aleitamento materno tem para a sociedade? Pode ser lá pelo chat, pode escrever lá, se não quer abrir o microfone. Vocês imaginaram que vantagem será que tem para a sociedade? Se alguém quer abrir o microfone à vontade, só bem rapidinho para a gente seguir adiante. Lembraram de alguma? Por exemplo, quantas latinhas se produz, quanto lixo a gente vai produzir para o meio ambiente? Redução de lixo, muito bem, Sara. É muita quantidade. Antigamente era moda, quando a criança chegava num aninho, tirar foto com aquele monte de lata lá. Hoje isso é cafona. Hoje isso é mostrar uma coisa que a gente está produzindo muito lixo para a sociedade, não ser algo como foi o período que a sociedade queria mostrar que o leite da mãe era fraco. Então tinha que usar a fórmula. Muito no financeiro das famílias, aumenta o vínculo mãe-bebê. Parabéns, gente, isso aí. Então, a mãe que amamenta, que quando ela trabalha fora, ela vai faltar bem menos do trabalho, porque a criança amamentada no peito, ela vai tomar muito menos antibiótico, ela vai adoecer muito menos, ela vai ter muito menos diarreia, ela vai internar muito menos. Então, até a questão de voltar ao trabalho. Por isso que as empresas hoje estão assinando empresa amiga da amamentação, empresas cidadãs que a gente chama, que é aquela que permite a licença maternidade da mãe até 6 meses e, consequentemente, o pai ganha 20 dias de licença quando nasce o bebê. Então, tem mais a questão do vínculo, né, que foi falado ali, tem a questão de ficar mais tempo apoiando essa mulher, porque ela precisa de apoio de outras pessoas. Porque a gente brinca que amamentar é fácil ou não é fácil? Tem alguém que já amamentou aqui nesse grupo? Vocês acham que sempre é uma maravilha? A criança nasce sugando e vai tudo bem? Eu vou dizer para vocês que eu trabalho aleitamento materno há 20 e poucos anos, porque meu primeiro filho de 24 sangrava, perdi metade do mamilo e era horrível a dor que eu sentia. Então, tudo aquilo que eu senti, a gente trabalha muito com os grupos de gestante para ninguém passar por isso. Porque dói muito, tu tem que querer amamentar muito. Eu amamentava mordendo uma fralda, de tanta dor que eu tinha, saía sangue vivo da boquinha do Guilherme. Amamentei até os danos a Bianca e não foi fácil. Isso. Então, tem para algumas pessoas que é excelente, não acontece nada de intercorrências que a Kelly depois vai mostrar aqui. Mas para umas pessoas não é fácil. Nós vamos falar de mastite, nós vamos falar de engurgitamento e nós vamos falar também de fissuras, que são as maiores complicações na amamentação. E às vezes o bebê não querer pegar. Então, a gente tem que trabalhar esse assunto, porque às vezes a gente precisa conversar com alguém que tem alguma experiência, ou que sabe a pega correta, esse bebê está bocanhando certo ou não, por isso que a Kelly agora vai mostrar as formas, né, de amamentar. Então, nós vamos vendo, e eu gostaria que vocês fossem escrevendo ali a experiência de quantas já amamentaram desse grupo. Pode passar, Kelly. Então, a técnica correta para amamentar. Apesar da sucção do recém-nascido já ser um ato de reflexo, ele precisa aprender, então, a retirar esse leite do peito de forma eficiente. Quando o bebê pega a mama adequadamente, o que requer uma abertura ampla da boca e abocanhando não apenas o mamilo, mas também a parte da areola. Forma-se um lacre perfeito entre a boca e a mama, garantindo a formação do vácuo, que é indispensável para que o mamilo e a auréola se mantenham dentro da boca do bebê para ele conseguir fazer a correta. Então, a forma da pega correta, né? O corpo do bebê voltado para a mãe, o queixo encostado no seio, grande parte da areola na boca do bebê e não apenas no mamilo, os lábios virados para fora, a boca aberta como boquinha de peixe
nariz não encosta no seio e o bebê consegue respirar livremente. E as bochechas arredondadas quando o bebê está sugando corretamente o leite, então. Não sei se você quer falar alguma coisa, não é? Pode ir indo. Quando fizer, eu me meto, tá? Tá. Então, conceitos de aleitamento. É importante conhecer e utilizar as definições de aleitamento materno adotado pela Organização Mundial da Saúde e reconhecidas no mundo inteiro. Assim, o aleitamento materno costuma ser classificado em aleitamento materno exclusivo, que é quando a criança recebe somente o leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite-fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral ou suplementos minerais ou medicamentos. O aleitamento materno predominante, que é quando a criança recebe, além do leite materno, água ou outras bebidas, como uma água adocicada, chás, infusões ou sucos de frutas também e outros fluidos. Aleitamento materno, quando a criança recebe leite materno direto da mama ordenhado, independente de receber ou não outros alimentos. O aleitamento materno complementado, quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá-lo e não de substituí-lo. E o aleitamento materno misto ou parcial, que é quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite também. Passou? Então, a livre demanda. Recomenda-se que a criança seja amamentada sem restrições de horários e de tempo de permanência na mama. É o que se chama de amamentação em livre demanda. Nos primeiros meses é normal que a criança mame com frequência e sem horários regulares. Vários estudos sugerem que a duração da amamentação na espécie humana seja em média de 2 a 3 anos, idade em que costuma ocorrer o desmame naturalmente. E também não há vantagens em se iniciar os alimentos complementares antes dos 6 meses de vida do bebê, podendo inclusive haver prejuízos à saúde dessa criança. Aqui, então, os tipos de mamilos. Os mais comuns aqui que a gente vê, né? O mamilo invertido, o mamilo plano, o mamilo comum e o mamilo protuso. Aí aqui a Núbia, se quiser explicar essa parte, Tá. questão Eu dos vou só mamilos. resgatar um pouquinho a livre demanda, tá, gente? Então, para vocês ficarem claros, o primeiro mês da criança é bem complexo. Ela acorda de noite, ela acorda toda hora. É bem assim, ó. A gente brinca. Se passou o primeiro mês, vai. Se passou os primeiros 5 dias, tu vai amamentar, tá? Os primeiros 5 dias, que é as fases ali que começa a doer, começa a vir leite, a criança não suga tanto. Vamos lembrar, depois eu vou para os tipos de mamilo, tá? Vamos lembrar que o estômago da criança é bem pequenininho, né? Ele tem em torno de 1, 2 centímetros, baseado no peso da criança. Com 10 dias, isso já vai bem maior e maior e maior e maior. A gente tem as bolinhas também que mostram o estômago. Então, qualquer pouquinho é fácil de ir, o bebê está satisfeito, ele dorme e depois acorda logo em seguida. Ele não tem horário a cada 2 horas, 3 horas. Depois que passa o primeiro mês, mais ou menos, ele vai fazendo as rotinas dele. E daí vai mamar lá pelas 11, meia-noite, às vezes acorda às 5, 6, vai aumentando o espaço durante a noite. Então, uma coisa que a gente diz, pode amamentar à noite, porque de noite produz mais o hormônio chamado prolactina. Tem 2 hormônios envolvidos na amamentação. Prolactina, que produz leite, e ocitocina, que faz o leite sair pela mama, tá? Injetar, sair fora. Então, quando a mãe está dando o bebezinho, eu vou falar da Sofia aqui, depois vocês vão me botando os nomes dos bebês de vocês, que eu vou chamando pelos nomes, por enquanto eu só sei da Sofia. Ela tem que abocanhar parte mais possível da areola, que é essa parte escura,
tá? Aqui, ó, dentro, não sei se vocês conseguem enxergar a minha mama? Vocês me enxergam? Sim ou não? Ah, o Henry é um dos bebezinhos. Luísa, o Henry, então agora eu vou começar a chamar pelos nomes. Então tá, se vocês estão enxergando a minha mama, aqui dentro, onde fica a areola, que é essa parte escura, tem as terminações nervosas, que no caso a Antonella, o Henry, a Sofia, o Eloá, vão abocanhar, como a Kelly falou antes. Como que eu vou saber de tudo aquilo que a Kelly falou? Vocês têm que observar algumas coisas. O bebê fica que nem boquinha de peixinho, os lábios bem viradinho, né? Ele vai, ele mesmo, não precisa ficar fazendo isso aqui, ó, para ele conseguir respirar. Ele vai respirando, o bebê não se afoga. A gente, às vezes, se a mama está muito grande, a gente faz esse movimento em C. Mas eu vou pedir para vocês cuidarem e não fazer um movimento de tesoura, esse Vzinho da nossa mão. Por quê? Porque quando vocês estão amamentando, se vocês fizerem isso aqui, ó, os ductozinhos onde vai sair o leite, tem a prolactina produzindo e vindo para sair. Se a gente faz, a gente tranca. Então, se eu ficar 5, 10, 15 minutos ali, eu vou trancar. Quando acabar a mamada, a gente sugere que a mãe faça uma palpação para ver se nenhum lugar ficou engurgitado, ficou endurecido, que as mães falavam antes, empedrado. Então, tu vai ali, massageia e faz sair esse lugar que ficou empedrado, para o leite sair também e não engurgitar, que é uma das complicações que a gente vai falar. Se eu ficar ali esses minutos amamentando com as mãos assim, ó, então 2 ductos possivelmente eu vou obstruir. Se tu ficar com a mão assim, ó, tu vai apoiar aqui embaixo, tu não vai obstruir os ductos. Então, sempre que for ter que fazer uma ajudinha para o bebê respirar ou para fazer a pega correta, a gente bota o mamilo no lábio inferior do bebê. Ele vai abrir a boca, a tendência é abrir. Quando ele abrir, você introduz o mamilo e a areola para a boca do bebê. Então, ele vai abocanhar a maior parte da areola. Agora a gente fala, e o primeiro mês vai manhã, tarde e noite, o segundo mês ele vai se organizando nos horários e vocês vão conseguir dormir mais tempo daí, tá? Mas a gente sempre faz 2 coisas. Acorda o bebê para mamar, se ele for muito prematuro ou se ele nasceu muito grande e ele dorme muitas horas, principalmente se for prematurinho, às vezes precisa. Mas na grande maioria dos casos não precisa acordar bebê, tá? Ele vai acordar e vai fazer sinais que ele tá com fome, não precisa chorar desesperado. A gente percebe só para ele começa a procurar, começa a morder a roupinha. Então, ele faz sinais que tu sabe que tá na hora de amamentar. Tu não precisa esperar a criança chorar desesperadamente, porque dela fica muito nervosa e às vezes não consegue abocanhar. Então, a gente esquece essa de ser a cada 3 horas, que nem era antigamente. Então, livre demanda. Mostrou sinal que tá com fome, põe no peito. Deixa líquido do lado, tá? Uma garrafinha, alguma coisa de água, para quando a gente for amamentar, quem já amamentou não dava sede, né? Eu lembro de ter muita sede quando eu amamentava. E se eu tenho água e líquido só lá na cozinha, eu não vou largar meu bebê para ir lá pegar líquido. Então a gente já aconselha as mães, sogras, quem tiver junto, eu adoro que as mães e sogras participem desse curso, tá? Vocês têm uma função muito, muito importante. Deixam uma jarra de água, deixam garrafinha, deixam qualquer coisa, né, de líquido perto que a mãe consiga alcançar enquanto está amamentando. Que daí ela vai tomar toda a necessidade de líquido que o bebê está sugando. Tá? Hoje a gente não orienta mais, toma 2 litros, 3 litros, 4 litros. Vai tomando conforme está sentindo sede. Mas não pode esquecer, pelo menos cada mamada tem que tomar. E isso a mãe e a avó são ótimas ajudantes. Tipos de mamilo. Vocês vão localizar o tipos de mamilo que vocês têm. Eu vi que já chegou uma pergunta no chat se o mamilo tem importância. O que vocês acham, mulheres? Qual é o mamilo mais difícil daqui? Do que a Kelly falou, olha, do invertido, que é esse aqui, ó. Totalmente invertido, do plano, que ele não tem nada, que ele é planinho,
do comum, que ele é esse meu aqui, e protruso, faltou um R ali no meu, protruso. Protruso pode ser esse normal, como pode ser um bem compridão. Qual vocês acham que é o mais difícil? Pode escrever no chat. Geralmente, as pessoas me dizem um tipo. Eu quero ver se vocês também têm essa ideia. Invertido, invertido, totalmente invertido, invertido. Sara, Thaís e Maiele. Não. A gente sempre achou que era. Eu lembro que quando eu comecei a dar curso de gestante em Garibaldi, há 23 anos atrás, teve uma mãe que tinha um mamilo invertido, que era o terceiro filho. E ela me falou na sala de espera, que eu sempre gosto de fazer sala de espera, tá? Eu sou enfermeira de vários lugares aqui da cidade, e ela dizia que só ia, que ela nunca tinha dado mamar para o filho, que o sonho da vida dela era amamentar. E a gente trabalhou com ela o resto da gravidez, semanalmente, quinzenalmente, entrei com a gineco e pedi para a gineco se eu podia trabalhar para ela dar de mamar. E a gineco me riu da minha cara, né? Riu, mas vai fundo. Mas ela precisa fazer cirurgia. Não, eu acredito que ela não precisa fazer cirurgia. E vamos lá. Fizemos de tudo na época, porque a gente não sabia de muita coisa que a gente sabe hoje. A gente queria fazer o mamilo ficar protruso. A menininha dela sugava, o pai sugava, usamos seringa invertida. Nada mais se usa hoje. Porque a gente aprendeu e ela deu de mamar. Tá? Ela amamentou 23 dias só peito, depois ela internou por um outro motivo lá, a complicação lá da cesárea dela, e daí ela acabou tomando outros antibióticos que não conseguiu amamentar. Mas ela deu de mamar, porque o bebê abocanhar areola e não mamilo. Então, se alguém de vocês, alguém tem mamilo invertido aí? Nós profissionais e as mães acreditavam nisso, que o mamilo invertido não ia conseguir amamentar. O que a gente tem que fazer é dar uma amolecida nele antes, na areola, para ela não ficar tão cheia que o bebê não pode abocanhar, porque ele vai abocanhar toda essa parte aqui, ó, tá? Não interessa se tem aqui mamilo ou não. Então, se eu conseguir amolecer essa areola, que ele faça essa pega aqui, ó, não tem problema nenhum. Às vezes, esse bem compridão, o bebê vai lá no palato, no céu da boca, e o bebê tem náuseas. Então, eu já vi criança com maior dificuldade, às vezes, de amamentar, quando é muito comprido, mas é muito, tá? Não é o que 99% das pessoas têm. Então, não, se alguém tem plano invertido, não se preocupem. Molecer, dá uma sugada aqui para ficar mais mole, e ele abocanha a areola. Então, tipo de mamilo não tem a ver com a amamentação. Desde que vocês saibam disso, desde que a pessoa que vai dar apoio para vocês saibam disso, e o profissional de saúde que está apoiando vocês também. Porque às vezes era nós profissionais que não achava que era mais, que não podia. Pode passar, Kelly, senão eu falo demais. Então, não precisa mais preparar mamilo nenhum, tá? Única coisa, um banho de sol, às vezes, para ele ficar mais resistente, mas não precisa. Agora, a Kelly vai falar das posições. Então, as posições para amamentar, né? Que é a maneira, então, como a mãe se posiciona para amamentar esse bebê, é muito importante para que o bebê consiga retirar de maneira eficiente o leite da mama e também para não machucar os mamilos da mãe. Uma posição inadequada da mãe com o bebê na amamentação pode dificultar a pega correta, né, do bebê em relação ao mamilo e à areola, resultando no que se denomina de má pega. A má pega dificulta o esvaziamento da mama, podendo levar, então, à diminuição da produção do leite. Muitas vezes o bebê com pega inadequada não ganha o peso esperado, apesar de permanecer por longo tempo, né, no peito, mamando. Isso ocorre porque, nessa situação, ele é capaz de obter o leite anterior, mas tem dificuldade de retirar o leite posterior, que é mais calórico. Então, aqui a gente tem algumas posições, né? A posição de deitada, de lado na cama, sentada com o bebê deitado no colo, sentada com o bebê na posição de cavalinho, ali na posição 3,
de pé e sentada com o bebê de lado por baixo do seu braço. Então, se adapta melhor para consumar da forma adequada. Então, sempre lembro que a posição que Então, ficar aqui os melhor... principais... Só um pouquinho, Kelly. Para ficar melhor para vocês. Eu sempre aconselho assim, ó. A mão de vocês aqui no bumbum do bebê. O cotovelo aqui, a dobrinha do cotovelo, põe no pescocinho do bebê. Daí, uma mão só, vocês agarrem o bebê, barriga do bebê com a barriga da mãe. Então, eu quero que todas vocês façam esse exercício agora. Vira o rosto e tome o líquido. Ou testem depois na hora da janta, ou quando estiver jantando hoje de noite. Tentam comer com essa posição. Vocês vão conseguir comer ou tomar líquido viradinha para cá? É isso que a gente faz quando faz o bebê mamar de barriga para cima. Então, por que a gente diz barriga com barriga? O bebê vai ficar assim, ó. Ai, essa minha câmera não tá legal. Aqui, ó, com vocês. Então, sempre pensem barriga com barriga, aqui e aqui. E essa mão fica livre para tomar líquido, para fazer carinho e para conversar. Porque lembrem que o bebê enxerga, logo que ele nasce, dessa altura aqui, ó. Então, o vínculo mãe-bebê é muito importante. As nonas diziam antigamente que nós não podíamos conversar quando dava dando mamar, senão ele se afogava. Isso é um mito, tá? A gente pode conversar, pode fazer carinho, porque ele lembra da voz de vocês. Desde as 16 semaninhas ele já está escutando e já reconhece a voz de vocês e a voz do pai, de quem tiver da avó, de quem estiver ali por perto, tá? Então, assim, ó, cada posição. Fez cesariana, às vezes pode ser de trás, tá deitada lá, de trás para cá, bota o bebê aqui embaixo do braço. Tem gêmeos, pode ser um em cada lado. Ah, ele é maiorzinho? Pode ser cavalinho, se ele tem bastante refluxo e vomita bastante. A última ali no slink, é naquele tecido que a gente orienta como colocar. É tri fácil de amamentar. A hora que ele quiser, só subir aqui e deu, pele com pele. Tá? Então tem vários jeitos de a mãe e o bebê. Só lembrem sempre para não fazer o que eu fazia. Não é vocês que vão para o bebê, é o bebê que vem para vocês. Vocês têm que estar numa posição correta, uma posição com a coluna reta. Se são mais baixinhas e a cadeira é um pouco mais alta, um apoio para o pé, né? Na minha época eu usava 4, 5 guia telefônico. Eu ficava bem retinha, porque tu morre de dor nas costas quando tu vai de mamar, né? Então deu de mamar, tu retinha, bebê vem para ti, se posiciona, fica confortável, toma líquido, não precisa ser altas poltrona da amamentação, uma cadeira que fica confortável. Basta. Se vai fazer isso na cama, fica lá na cabeceira da cama, bem apoiada, os pezinhos levantados, e traz o bebê para vocês. Mamou? Tu ensina essa posição ou não? A técnica? Tem ali, para eu não falar antes do tempo? Faz o que aqui? Pode escrever no chat. O que a gente faz aqui? Depois que o bebê mama. A gente dá o breve tapinha para quê? Para ele pode escrever no chat. Para ele arrotar, né? O que é o arroto do bebê, gente? Quem sabe me dizer o que é o arroto do bebê? Quem consegue? Solange, pode abrir teu microfone e falar. O que é o arroto do bebê? Tu levantou a mão aí. Gases, ar. Exatamente. Só vai arrotar o bebê que engoliu ar enquanto ele mamava. O bebê que vocês dão de leve, tá, gente? Não é isso aqui. É de leve para sair o ar que ele engoliu. Se ele não engoliu o ar, não vai ter arroto. Ele dá aqueles arrotão forte porque ele engoliu bastante ar. Dei nesse aqui, vou para o outro, bracinho aqui, mão livre para tomar líquido, se eu tiver sede,
para fazer carinho, para conversar. Deitei ele como depois da mamada? Barriga para baixo, de lado direito, de lado esquerdo ou de bruços? O que o Ministério está mandando hoje, depois da mamada, a gente deitar o bebê? Podem falar. O que vocês sabem hoje? Barriga para cima, lado esquerdo, lado direito, de bruços. Quem se atreve? Não tem certo e errado aqui. O Ministério hoje orienta a barriga para cima, mas lembrem que essa cabeceira tem que estar elevada. Os pés da cama, a cabeceira da cama, do bercinho, tem que estar elevado, tá? Não dá para ser reto assim, ó. Ele é 35 graus, ele é mais elevado na parte, tá? Nunca de bruços. Morte súbita, engurgitamento, asfixia ocorreu mais em bebê de bruço, tá? Muito cuidado com as almofadas, os brinquedos que tem aqui perto. Aqui perto, e ser quanto menos, os lençóis e coisa para não puxar e não se asfixiar, tá? Então, as pesquisas mostram, por mais que eu fiquei anos para confiar bem nisso, eu ainda eu fui do tempo que botei os meus de lado, naquela época era lado, e de preferência o lado contrário do estômago dele. Então, pense assim, se vocês são gestantes e são hipertensa, vocês vão deitar mais virado para a direita. Direita aqui? Para a esquerda, perdão. Se o bebezinho for mamar e botar de lado, era para o lado esquerdo, porque o nosso estômago é mais para o esquerdo, tá? Então, ele deitava para cá. Hoje, as pesquisas mostram que evita complicações, se ele fizer que vai sair para o ladinho da boca, ele vai conseguir deglutir, agora sim, não. Então, sempre barriga para cima, com elevação. Tem muito medo, não confia? Laterado do lado esquerdo no primeiro momento. Desculpa, lado direito no primeiro momento, tá? Mesma coisa. Dei de mamar, botei minha cabeceira mais elevada. O Henri, a Antonella, acordou. Qual mama que eu vou dar depois? Eu dei essa, ele arrotou, a Antonella arrotou, eu dei na direita. Qual que eu vou dar depois que ele acordou? Ele tá bonitinho, lavei minhas mãos, mãos limpas e unha curta. Depois eu vou explicar por quê. Qual lado eu dou? O primeiro ou o último que eu dei? Pode escrever no chat. Primeiro ou último? Primeiro lado, a Kelly já deu a pista. Antes ela já falou. Ou último? Quem tá assistindo? Qual ladinho que eu vou... Qual mama que eu vou dar depois, na próxima mamada? Quem quer abrir o microfone e falar? Primeira ou última? Vocês estão aí? Estão ouvindo? A Janaína disse que é a última. A Vicélia também. Depois tem que me dizer quem é Vicélio Coelho ali. Me dizer o nome de quem está e se alguém não se inscreveu, me dá os dados. A Karine diz no primeiro, a Karine diz nesse aqui. O pessoal disse nesse. Quem mais? Ah, Bianca Agostini. Tá. Eu vou dizer que primeiro, último, primeiro. Vamos ver quem disse o último. Primeiro, último e primeiro. Este aqui, a Antonella mamou tudo que tinha. Arrotou, não arrotou, fica uns minutinhos ali, se breve, tapinha, breve, para ver se tem ar para sair, e dei o último. A próxima mamada, gente, sempre comecem pelo último, tá?
Por que, prof. Núbia? Por que começar pelo último? Porque o primeiro, ele mamou todo o leite inicial e o leite final, que é o que tem mais gordura, que vai fazer a Antonella e o pessoal e as crianças aí do grupo crescerem e aumentar de estatura. Então, o último, ele nunca secou, não esgotou bem, porque o estômago dele ainda é pequenininho, tá? Isso eu tô falando no primeiro mês de amamentação. Depois vai esvaziar os dois e vai faltar, ou vai esvaziar só um, não tem problema. Mas os primeiros meses, a gente sempre orienta a mãe a cuidar bastante, porque quando ela vem com nós e eu vejo uma criança que não tá crescendo ou não tá aumentando de peso, eu só pergunto se ela tá cuidando isso. Ela começa a cuidar isso, a gente vem fazer aquele boom no crescimento. Porque o último, ele só tomou o leite inicial. Então, o leite que tinha gordura, que fazia o bebezinho crescer, ficou lá dentro. E quanto mais sair, mais produz. Então, eu vou tirar todo aquele final para depois ir para o outro. Então, sempre o último. Como que eu vou saber, a enfermeira? Tinha mães que elas trocavam aliança. Ó, agora eu tô sem aliança por causa da pandemia. Mas se vocês tiverem um anelzinho, uma aliança, cuidado se começar a inchar, tira fora, porque eu já cortei muito aliança na minha vida, tempo que eu fazia, eu sou enfermeira obstetra, tá? Fiz alguns partos já na minha vida, e se vai para alguma cesárea de urgência, alguma coisa, a gente ia cortar as alianças. Então não deixam se assim. Mas depois que nasceu, vai passar o inchaço final, usa aliança. Então, eu dei o último nesse lado, o anelzinho vai estar aqui. Eu dei o último, põe nesse aqui. Só não põe aquelas joaninha, aquelas segurança que eu já vi pessoas botar e aquela coisinha se abria e podia machucar o bebê. Então, um anelzinho, alguma coisa para lembrar. Porque no primeiro mês, a gente palpa e a gente não sabe qual foi o último. Então, tu tem que ter alguma coisa que te lembre. Eu deixo a água desse lado, próxima deixa do outro, sei lá, alguma coisa que te lembre. Porque senão a gente vai palpar e não vai saber. E o bebê às vezes não cresce. Então sempre lembre, ele precisa esgotar o segundo seio para depois voltar para o primeiro e assim vice-versa. Tomar o leite que tem gordura e cresce. Próximo, Kelly. Sim. Então, os principais problemas na amamentação: bebê que não suga ou tem sucção fraca. Então, deve-se estimular as mamas pelo menos 5 vezes ao dia, né? Insistir em alguns minutos na mamada desse bebê, não desistir se ele não quiser no primeiro momento. Suspender o uso de bicos, né, da chupeta e da mamadeira, porque isso pode fazer o bebê estranhar na hora que ele vai fazer a sucção das mamas. E também cuidar no posicionamento adequado, que pode dificultar o ato de sugar do bebê. A demora na descida do leite, que pode acontecer só em alguns dias após o parto, né, em algumas mulheres, não é em todas. E então é bom tomar medidas de estimulação da mama, né, como foi falado ali também quando o bebê não suga, como a sucção frequente realizada pelo bebê e a ordenha realizada pela própria mãe. Mamilos planos ou invertidos, que podem dificultar a amamentação, mas não devem ser necessariamente uma forma de impedir que o bebê mame, pois o bico para o bebê é feito com a própria areola da mama. A mãe, então, deve ajudar a receber ajuda logo após o nascimento do bebê, promovendo, então, a confiança da mãe, ajudando a mãe a favorecer a pega correta para o bebê mamar e tentar diferentes posições para ver qual posição que é melhor para esse bebê conseguir mamar e se adaptar melhor, né? O engurgitamento mamário, que então é a compressão dos ductos lactíferos, resultando em dificuldades ou impedimento da saída do leite dos alvéolos. O leite acumulado, então, pode ser reabsorvido e, assim, sob uma pressão, torna-se mais viscoso, que é o que chamamos de leite empedrado. Então, a fissura também das mamas, e é normal nos primeiros dias após o parto, porém não deve se persistir por mais de uma semana.
e é uma das causas mais apontadas para o desmame. Então, como a gente pode prevenir que isso aconteça? Cuidar com a pega correta e o posicionamento, né, devem estar adequados, manter os mamilos sempre secos, não usar produtos que retirem a proteção natural do mamilo, como sabão, álcool ou qualquer produto secante, e a amamentação deve ser de livre demanda, como a gente já tinha comentado antes. E não fazer uso de protetores de mamilo, pois podem ser a causa de um trauma mamilar. A candidose, então, são manifestações comuns, como coceira, sensação de queimadura e dor e até agulhadas nos mamilos, que persiste após as mamadas. Então, pode-se observar que a pele dos mamilos e da areola ficam avermelhados, assim como na criança, às vezes é comum observar uma crosta branca na boca, que não pode ser confundido com a crosta de leite. São duas coisas diferentes. Então, como prevenir a candidose? Manter os mamilos secos e arejados e, se possível, expor os mamilos, os seios, à luz por alguns minutos ao dia, porque o fungo que cresce, ele cresce em meio úmido, quente e escuro, então é bom pegar um pouco de luz solar. E a mãe e o bebê devem ser tratados simultaneamente em caso de candidose. Mastite e abscesso mamário, que pode acontecer. Mastite, então, é a inflamação de um ou mais segmentos da mama, que pode progredir ou não para uma infecção bacteriana. E as medidas de prevenção da mastite são as mesmas do engurgitamento e das fissuras. O tratamento deve ser instituído o mais precocemente possível para evolução, então, para um abscesso mamário. Então, a gente orienta as mães a esvaziar adequadamente as mamas, né? Fornecer um suporte adequado emocional para as mães, porque é muito doloroso e compromete, né, o estado em geral dessa mãe. Aí aqui a gente tem, então, uma foto, a primeira foto é de uma mastite, e a segunda aqui é de uma fissura, né? Isso, gente. Então, bem importante o que a Kelly falou, as principais causas é a fissura, e eu brinco que a fissura a gente resolve com a técnica do dedinho, tá? Então, quando a mãe tá amamentando, o bebê abocanha a areola e mamilo, etc, etc, que vai ali junto. Quando tu for tirar, se alguém chega, eu sempre dou o exemplo do entregador de gás, tá entregando gás, acabou o gás de vocês, é frio, é inverno que vai nascer o bebê de vocês, vamos fazer de conta, tá muito frio, tá chovendo, vocês moram numa casa e para a janela, para a porta receber o entregador do gás, vocês vão abrir, vai ter criança. Eu não vou levar meu bebê lá naquele frio. Então, o que eu faço? O dedinho, unha curta, trocou o bebê antes, lava bem as mãos, tá? Para não levar também candidíase e outras coisas. Com o dedinho eu coloco no cantinho da boca do bebê. Ele solta areola e mamilo e vocês tiram ele. Se vocês puxar o bebê que dormiu na mama, ou que chegou alguém, ou que vocês, o bebê, o neném mais velho, quem tem, caiu lá, e vocês têm que correr lá, o índice de fissura é enorme, tá? Acontecer aquele desenho ali debaixo, que pode sangrar e pode doer muito. Então, quando vocês, a primeiros minutinhos que vocês estão dando de mamar, pode doer sim, dá umas agulhadas e dói, mas 4, 5, 6 minutos depois, ele não pode mais estar doendo. Então, possivelmente, esse bebê está abocanhando só o mamilo e não a areola. Daí ele vai sentir muita dor aqui. Bocanhou errado. Tirou da mama depois que acabou e está toda amassada o mamilo de vocês, é porque ele está pegando sempre na mesma posição e aquilo amassa, aquilo fica vendo que ele está fazendo uma pega errada. A gente tem que botar nosso dedinho lá dentro e ver onde é que está a linguinha desse bebê. Então, tem especialistas em todas as unidades de saúde, a enfermeira da unidade pode estar avaliando essa mamada, para ver se quando o bebê solta, não fica todo amassado o mamilo, troca a deposição, bota ele de pezinho, bota ele viradinho, faz algumas mudanças que vocês não vão ter, e usa a técnica do dedinho. Fissura diminui quase que 100%. Na hora de acabar, pega o próprio leite, dá uma espremidinha
e passa no mamilo. O que a gente orienta? Não use aquelas conchinhas, tá? Eventualmente, precisou ir no médico, precisou dar uma saidinha, tudo bem, porque ela tem o depósito. O que nós estamos orientando hoje? A rosquinha, tá? Isso que existe para vender, ou a gente faz com a fraldinha. Te rola uma fraldinha, faz um redondinho e põe aqui, ó. Vai ficar livre, para não ficar roçando e grudando no sutiã, vai pegar o leite que vai caindo, eu tô dando numa mama, a outra tá correndo lá, então a rosquinha, né, feito aqui se eu tirar, nada mais, nada menos do que uma fraldinha enrolada. Ó, uma fraldinha aquelas pequenininha enrolada, esse aqui só porque é mais chique, tá? Mas nada impede de vocês fazerem. Fiz muita fraldinha enrolada para minha sobrinha que tinha gêmeos, tá? Não precisam comprar e gastar, só fraldinha enrolada. Mas evite a conchinha, tá? Conchinha está sendo o maior índice de candidíase. Fissura, engurgitamento eu já falei, então a maior prevenção é não fazer isso com a tesoura, que lembra que vocês estão pressionando os ductos e fazendo os alvéolos não sair o leite. Então, deu de mamar, faz uma massagem para ver se ficou algum carocinho, alguma área endurecida. Ah, eu tenho que tirar leite. A novidade para vocês, dia 10 de maio, abre o banco de leite no Hospital Taquini. Se vocês têm excesso de leite, a partir do dia 10 vai poder estar lá. E daí, quando eu estiver abrindo, eu vou botar os dados. Eu já sei tudo o que tem que fazer, como que eu vou tirar, como que eu vou congelar leite, que é o tema que a Kelly vai falar em seguida, tá? E para o banco de leite também. Então, vocês vão ser as meninas que vão estar entrando na fase de banco de leite. E a mastite, o que acontece? Ela dá uma inflamação, vocês vão ver que fica uma área vermelha e a mãe tem febre. Fica quente. Diferente do engurgitamento, do empedramento, que fica só o caroço lá, que o palpa tem um caroço. Esse fica uma área quente. A mãe tem que fazer repouso e tem que tomar antibiótico. E pode continuar amamentando. Não pare, tem que sair. Tá? Próximo, Kelly, a gente acabar, que tá acabando nosso tempo. Sim. Então, como retirar, armazenar e oferecer o leite? Então, aqui, como guardar o leite da mãe? Massageie por mais tempo a área mais dolorida, ali da mama. Escolha um lugar limpo e tranquilo. Esterilize uma vasilha, de preferência um frasco com tampa plástica, fervendo por 15 minutos. Massageie o peito com a ponta dos 2 dedos, iniciando na região mais próxima da auréola, indo até a mais distante do peito, apoiando com a outra mão. Massageie, então, por mais tempo a área mais dolorida. Tinha pulado essa parte. Apoie a ponta dos dedos, polegar e indicador, acima e abaixo da areola, comprimindo o peito contra o tórax, como está na imagem ali. Então, comprimindo o peito com os movimentos rítmicos, como se tentasse aproximar as pontas dos dedos sem deslizar na pele. E ali, então, despreze os primeiros jatos e guarde o restante no recipiente. Se não há como guardá-lo em refrigerador, o leite pode ser coletado em vasilha esterilizada e armazenado em local fresco para evitar diarreia. E o leite só deve ser usado até 6 horas após a coleta. Em geladeira, o leite ordenhado pode ser guardado com segurança por até 24 horas ou congelado por até 30 dias. Antes de alimentar o bebê com o leite guardado, aqueça-o em banho-maria. E ofereça, então, o leite ao bebê com colher, copo ou xícara e lembre sempre de jogar fora o que sobrar. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa aqui, Núbia. Não, tranquilo, pode seguir. Sempre tem que ser em frasco de vidro. Eu tenho que esterilizar em banho-maria, deixar ele viradinho e a tampa tem que ser de plástico. Sempre rotular e botar. Você pode tirar hoje um tanto, põe no fundo do congelador. No congelador em si ele dura 15 dias. Vai sair outro dia. Tira depois da mamada de noite. Dá mamar, tira, que produz mais prolactina, produz mais. E deixa lá para alguém dar no dia seguinte. Pode ficar na geladeira até 24 horas. Mas tudo que tu congelar, tirou hoje, tirou amanhã para o congelador, pode
e botando mais dias, tá? Até dar mais ou menos o tamanho, ou a quantia que o bebê vai usar. O que sobrar, depois tu aquece sempre em banho-maria, nunca em micro-ondas, tá? Nem mamadeira de plástico se aquece em micro-ondas, muito menos o leite materno. Banho-maria, o que tu descongelou, tu joga fora, tá? Vou doar, vou doar para uma criança. Leva para o hospital, para o banco de leite, a partir do dia 10 de maio, tá? Os cuidados, sempre cabelo preso, mão bem limpa, se usa máscara para não ficar conversando ali perto, tá? Nunca, se tu usou aquela conchinha, tu vai dar aquele leite pro teu bebê. Aquele leite que fica depositado ali é lixo, é fora, né? Já vimos muitas mães dando com aquela conchinha. Então, tirar leite, tem várias técnicas no YouTube de homogeneizar essa mama. A gente sabe que o leite materno é um pouco denso, então tem umas que fazem que nem é que a gente chama, fica batendo que nem um liquidificador, ele fica mais líquido para ele sair mais fácil. Então a gente faz a técnica de cima para baixo, ali tem com os 2 dedos, tem outro jeito de fazer, depois só tu faz para cá, jupt, para cá, jupt. Melhor do que os tirador manual, tá? Porque às vezes para tirar leite manual, ele faz fissura também. Tem alguns elétricos que são bons, tá? No banco de leite vai ter um lugar lá para ordenhar, se porventura alguma criança que é internado, pode ir lá ordenhar para o seu bebê, tá? Único contraindicação, tanto para doar leite como para dar para o seu bebê HIV, tá? Então, HIV não se amamenta. Pode passar, Kelly, para a gente encerrar. Então, a volta ao trabalho, né? O trabalho materno fora do lar pode ser um importante obstáculo à amamentação, em especial a exclusiva. A manutenção da amamentação, nesse caso, depende do tipo de ocupação da mãe, né, do número de horas no trabalho, das leis e das relações trabalhistas, né, do suporte do Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica ao Aleitamento Materno na Família, na comunidade e no ambiente de trabalho. Em especial das orientações dos profissionais de saúde para a manutenção do aleitamento materno em situações que exigem a separação física entre mãe e bebê. Mesmo que a mãe trabalhe, então é recomendado que continue amamentando o bebê, né? Isto, a minha pesquisa do mestrado em 2008 foi que, pode deixar o próximo, quando a mãe trabalha 8 horas, diminui a prevalência do aleitamento materno exclusivo. Agora, se ela trabalha só um turno, não tem problema nenhum. Ela não ter frequentado o grupo de gestante diminui o aleitamento materno, o índice. Então, quanto mais se fala com pessoas que têm experiência, a gente tem consultoras em aleitamento materno, tá? Tem várias que a gente indica, enfermeiras. Carlos Barbosa tem uma enfermeira muito 10, que foi minha aluna. Aqui em Bento a gente tem uma fonoaudióloga que trabalha muito bem. Precisar de nós, a gente orienta muito bem para não cair nesses mitos que a Kelly vai falar agora. Deixa eu abrir o microfone. Abriu. Então, aqui alguns mitos e verdades da amamentação. Primeiro, a alimentação da mãe reflete no leite? Sim, é verdade. É recomendado que a mãe tenha uma alimentação saudável e equilibrada e não devendo ingerir bebida alcoólica, café em excesso ou alimentos muito gordurosos. Algumas mães produzem leite mais fraco? Mito. Nenhum leite materno é fraco. Mesmo aquelas mães desnutridas conseguem oferecer um leite de qualidade para os bebês. Há também a concepção de que o leite industrializado é mais forte porque o bebê dorme e engorda mais quando toma esse leite. Mas o bebê acorda mais rápido quando toma o leite materno porque a sua digestão é mais rápida do que o leite de vaca. Mas isso não quer dizer que o leite é mais fraco. Muito pelo contrário. Ele é o alimento ideal para o bebê. Se a mãe não estiver com muito leite, pode deixar outra mulher amamentar o seu filho? Mito. Cada mãe deve amamentar o seu bebê. O melhor leite para o filho é o da sua própria mãe. O leite carrega as características de quem amamenta. Assim, a criança cria os anticorpos necessários para a saúde tomando o leite da sua mãe. A saída para a mãe que não consegue amamentar
é procurar orientação no banco de leite humano. As fórmulas atuais são quase como leite materno? Mito. O leite materno é singular, ele é único. E o colostro que sai na primeira mamada pode ser considerado a primeira vacina para esses bebês. E a forma atual tem suas qualidades, mas é feita com leite de vaca, que não traz os mesmos benefícios do leite materno, como o aumento da imunidade, por exemplo. A mamadeira e chupeta interferem no aleitamento? Verdade. Mamadeira e chupeta interferem na amamentação pelo posicionamento da língua do bebê. A sucção do leite no peito requer um esforço maior do que a da mamadeira e da chupeta. Com isso, quando a mãe oferece o peito e os dois apetrechos, tanto a mamadeira como a chupeta, o bebê rapidamente descobre que a mamadeira é mais fácil para ele mamar. Isso pode implicar, então, na diminuição do estímulo de produção do leite e, consequentemente, a mãe pode não ter a quantidade necessária de leite para a nutrição desse bebê. Estresse e nervosismo podem atrapalhar a produção do leite? Sim, é verdade. O estresse e o nervosismo, eles podem diminuir a quantidade do leite. Então, em momentos como este, a mãe modifica o seu sistema endócrino e imunológico e, com isso, a quantidade de leite pode diminuir também. O recomendado é que a mãe descanse sempre que possível. A compressa de água quente ajuda na situação do leite empedrado? Mito. A indicação nesses casos é massagem e ordenha do leite. A compressa de água quente piora a situação, pois aumenta a quantidade de leite retido nas mamas. Consequentemente, a mãe terá mais leite empedrado. Preciso dar sempre os 2 peitos a cada mamada? Mito. O tempo de cada mamada não deve ser fixado, pois o esvaziamento da mama pode variar conforme a fome de cada bebê, do intervalo entre uma mamada e outra, do volume de leite armazenado na mama e entre outros. O importante é que a mãe dê tempo suficiente para o bebê esvaziar adequadamente seu seio. Caso esvazie uma mama por completo e a criança ainda não está satisfeita e tem o desejo de mamar mais, a mãe pode oferecer a outra mama. Na próxima mamada, recomenda-se que a mãe, então, dê o seio que não foi oferecido na mamada anterior, como a Núbia explicou anteriormente. O leite materno faz o bebê ficar constipado? Mito. Algumas mães podem achar que o bebê está sem evacuar por causa do leite materno, mas por ser muito absorvido pelo organismo do bebê, é normal que ele fique alguns dias, às vezes, sem evacuar, e as fezes podem variar, então, de líquidas e pastosas. E seria isso. Algumas coisas só ali que eu vou indicar do questão do mito de 2 aos 2 peitos. Eu diria que não é mito, não, porque logo no início, uma mama só o bebê vai estar saciado, mas depois que ele cresce um pouquinho, o estômago dele fica maior, então a gente orienta sempre a ofertar os 2. Às vezes tinha uma técnica, eu lembro de uma pediatra que trabalhava comigo, ela trocava o bebê no meio, porque o bebê dela era muito sonolento, então para ele se acordar, ela trocava. Eu não trocava, trocava antes, porque depois que o bebê, quando ele mama, a gente brinca, é uma mamada e uma cagada. Ele vai fazendo barulhinho e vai saindo lá embaixo, né? E ele dormia sempre. E se eu fosse mexer, ele ia engurgitar, ele ia vomitar, e ele não ia dormir que nem eu queria, para fazer minhas coisas, para cuidar do outro filho, para cuidar da casa, etc. Então, se tu ofertar os 2, tu pode mexer nele, dar umas mexidinhas para ele se acordar bem, ou ele ou ela, para tentar dar outro, sim, porque daí ele vai dormir mais tempo. Por que vem a sogra ou a avó e taca uma mamadeira no bebê de vocês, que não vai fazer isso, porque vocês vão trazer elas para ouvir também essa aula? Porque o bebê, quando toma o peito, é algo totalmente digerível, rápido, absorve e logo ele quer de novo. Se ele vai ganhar uma mamadeira do leite em pó, que é o leite nada, que é o leite de vaca desidratado, tirado líquido, ele vai dormir 4, 5, 6, 8 horas, porque o estômago dele vai ficar
processando aquele leite por muito mais tempo, o cérebro vai ficar com menos sangue e ele vai ficar mais sonolento, tá? Não digo que uma vez na vida não tem que dar, mas nunca na mamadeira. Criança que deu bico seco ou mamadeira, ele tem a tendência 70% vezes mais de largar o peito antes dos 6 meses. Tá, então, assim, ó, eu experimentar uma mamadeira, hoje a gente brinca que mamadeira e chupeta não é mais material para chá de fralda, né? Hoje, com as pandemias, quase não estão tendo. Mas o que que é? Aqueles copinhos de vidro, tá? Pena que eu não mandei para a Kelly umas fotos das minhas sobrinhas lá mamando nos copinhos, porque o copinho de plástico que se dá às vezes no hospital, quando precisa complemento, se a mãe fez cesárea até descer o leite, ele tem aquela bordinha que pode machucar a boquinha do bebê. Então, os martelinhos lá que os maridos das vós de vocês usavam para tomar uma caipirinha, uma cachaçinha, ele é ótimo para ser no chá de fralda, para vocês terem no enxoval. Porque o bebê vai lá que nem um gatinho, ele vai com a linguinha, vocês só encostam, e eles vão tomando. Então, se precisa complemento, é no copinho, nada de mamadeira, tá? Núbia está sendo praticando amamentar a criança durante a vacina. Isto, hoje a gente está orientando bastante, não é todo profissional que ainda tem habilidade de fazer uma vacina ou qualquer vacina, porque tipo a BCG é uma vacina que tem que ser muito debaixo da pele. Então, às vezes, o profissional prefere que seja deitadinho, porque ele tem mais habilidade em fazer aquela vacina que tem que ser muito certeira. Então, talvez ela é só debaixo da pele, o bebê não tem dor. Então, essa aí, o que dói, às vezes, é a gente segurar muito firme. Então, se o profissional que vocês forem não tem habilidade para algum tipo de vacina, por exemplo, a oral, não pode ser amamentando, né? Você vai botar na boca do bebê. Se está amamentando, pode vomitar. Então, não são todas vacinas que dá para fazer amamentando. O que for lá do rotavírus não pode ser. Mas algumas outras, eu fico que se o profissional não está capacitado para vacinar no peito, vai como ele está acostumado, porque vocês querem que a técnica seja correta. Mas aos poucos a gente está capacitando todo mundo da rede pública para as pessoas acreditarem que dói muito menos para o bebê, é mais tranquilo, o bebê fica com aquele vínculo com a mãe, ele chora bem menos, tá? A dor é menor, isso já é comprovado. Teste do pezinho, peçam para quem for fazer para vocês vacerem no peito, porque daí é só o pezinho, ele de pé, ele vai ficar melhor ainda, tentem dar assim, amamentar com ele praticamente de pé. Então, teste do pezinho é tudo de bom. Vacinas, algumas sim, amamentando, mas nem todas. Tá? E o profissional tem que ter confiança. Se vê que vai fazer uma BCG, que é aquela primeira ali que faz no quinto dia, terceiro ou quinto dia de vida, ele é só debaixo da pele. Então, aquela ali vocês não se importam se o profissional que tiver não tem habilidade, porque tem que segurar muito firme essa criança, tem que ter toda uma habilidade para não ser profunda, porque daí pode dar mais consequências, tá? Então, sempre perguntam se o profissional aceita vocês fazerem a vacina amamentando. Se o profissional aceita fazer a vacina enquanto vocês estiverem amamentando. E aos poucos eles vão ficando mais tranquilos nisso. Podem pedir, tá? Quantas vezes é necessária a ordenha? A ordenha conforme a tua necessidade, por exemplo. Para uma mãe tomar o anticoncepcional especial, que a gente também teria que falar ali da concepção para a próxima, que a amamentação já ajuda a não engravidar, mas no mínimo tem que ser umas 8 boa amamentada no dia. Se for 1, 2 vezes, cuidado. Eu conheço muita criança que nasceu de anticoncepcional, Micronor da vida, né? Que é a marca que tem nas unidades de saúde, que é aqueles 35 comprimidos que tu usa direto, enquanto estiver amamentando exclusivamente, tá? Depois que começa a dar comida e dar 1, 2 vezes só mamar para ele, esse aí já não adianta mais, tá? Sempre lembrem, 6 meses só peito, sem chá, sem água, sem açúcar, sem mel, sem fungicória, sem nada. Percebe-se que quanto menos a criança hoje está sendo indicada a chupeta, a gente tem trabalhos feitos com a dentista, se puderem ir numa consulta com uma dentista e conversar, a chupeta prejudica, ela faz um buraquinho lá em cima,
ela faz uma pega correta depois no mamilo de vocês e vai encher de fissuras e de machucado, porque ela abocanha de forma diferente. Criança até aprender a mamar muito bem, nunca se deveria ofertado nem chupeta e nem bico seco, tá? Porque tem o respirador bucal que eu disse, é aquele respirador que nunca mais vai conseguir voltar toda a questão do palato lá da boca, né? Se usa mais aparelho depois na vida adulta, menos índices de precisar gastar com aparelho, né? Também econômico, e roncar. Vocês imaginam o marido de vocês roncando do lado de vocês. Pergunta se ele ganhou bico e chupeta quando era criança. A apneia do sono, de vez em quando dá umas roncadas. Então, até os casais vivem mais harmonia como consequência da amamentação. Isso é pesquisas que estão saindo recente, que eu não sabia. E eu brinco que se eu soubesse que cada ano que eu amamentar, eu vou diminuir 30% de ter câncer de bexiga, eu tinha tido a minha meta de amamentar até 3 anos cada um dos meus filhos. Até 2 anos ou mais, tem benefício para a mãe e para o bebê, tá? Não esqueçam disso. Mas 6 meses, só peito, não precisa mais nada. Ah, vou voltar a trabalhar com 4 meses, prof. Núbia. 15 dias antes de começar a voltar a trabalhar, vamos fazer uma consulta com a nutricionista da unidade de saúde, vamos conversar para começar a tirar esse leite, deixar ele no congelador, para poder dar. Eu trabalhava numa outra cidade, eu amamentei até 7 meses exclusivo o meu filho, tá? E ele nunca aceitou uma mamadeira, ele só tomava no copinho. A pessoa que cuidava dele, ele não aceitava. Eu brinco, eles são muito inteligentes, eles rejeitam chupeta. E as vós querem ver eles chupando, né? A gente brinca com as vós que é muito prejudicial para um bebê. E depois tirar essa chupeta tem que ser antes dos 2 anos de vida. Senão vai ter altas sequelas, né? E é difícil tirar. Então hoje a gente proporciona, deixa uma naninha, uma outra coisinha que ele se apegue, que dê segurança, uma roupa, uma blusinha com o cheiro de vocês, deixam na mama uma camiseta, assim, ó, amanhã vocês vão ter que sair, o cheiro de vocês vai ser um calmante para o bebê. Que mais, gurias? Ali, a amamentação durante a vacina, sempre ofertar os 2 para ele ficar mais... Ah, esse foi o que botei, então, para ele ficar mais saciado, para vocês poderem cuidar da casa, cuidar de vocês. Cuidem para não ficar de pijama todo o tempo, porque a gente esquece, tá? Eu tenho 2 filhos. Se eu pudesse ficar em casa só de pijama, eu ficava. A gente esquece de nós depois que nasce o bebê. A gente só pensa neles. Quem que já tem bebê aí? Já sabe se foi assim mesmo ou não. Perguntas, gurias. Agora eu queria pedir para vocês abrirem as câmeras de vocês para nós tirar uma foto. Estamos em 22 pessoas. Algumas já saíram. Nossa, 1 hora já está passando, né, Kelly? Nossa foto oficial, por favor, vão abrindo as câmeras. A Adriane está lá, deixa eu conhecer as pessoas. A Janaína, a Tati, a Solange está com a... Isso, Solange, vira a tua câmera. A Nara, nossa nutricionista, se eu falei alguma coisa errada, tu me ajuda. Olha aqui a Caroline, Caroline Weber, com a mãe junto? Ai, que delícia! Por favor, mostrem as mães, as sogras são muito bem-vindas. A senhora quer falar alguma coisa? A mãe da Caroline. Abri, mãe. Que é muito importante, que as dicas que vocês estão dando são maravilhosas. É, a senhora gostou? Muito. Gostei, adorei. Tem coisas que até eu estou aprendendo. Ai, que coisa boa. Tenho 2 filhos e também, muita coisa eu já pratiquei naquela época. Que delícia! E é bem importante isso de participar, porque a mãe e a sogra têm um papel muito importante nessa questão de dar apoio, né? Se elas confiam mesmo que pode amamentar, porque existe, às vezes, gente, os ciúmes, às vezes, do marido. De repente, aquela mama era um objeto sexual. De repente, ela está sendo, então, um ciúme meio invisível, meio que às vezes não é uma coisa meio velada, que a gente tem que trabalhar com isso também.
né? E se a sogra disser que, vamos dar um chá, vamos dar uma mamadeira, vamos dar um líquido, eu dei para ele, olha como ele cresceu. Então, a gente precisa trabalhar com isso para empoderar, né, vó? Porque, às vezes, naquela época se dava chá, né? Se levava até para o hospital, a mamadeirinha para dar já lá no hospital. Isso, hoje é proibido. Uma patinha, né? A patinha, aquela de vidro, né? Isso, eu fui Isso. dizer da patinha essa semana e esqueci o nome. É verdade. Então, hoje vocês não levam, porque o hospital quer ser hospital amigo da criança, ele não aceita nem chupeta, nem mamadeira. Só se for muito escondido, mas senão não pode ser assim liberado. Não. Deixa eu ver quem mais está aí, para eu tirar mais uma foto para nós botar no nosso grupo. Alguém teve dificuldade para entrar? Kelly, tira uma foto aí também, Kelly, para garantir. Para entrar no grupo? Alguém teve dificuldade? Porque eu vi que alguém estava com dificuldade de entrar. Então tá, meninas, vocês acham que rendeu hoje, que gostaram? Eu vou passar para o YouTube, depois vai ficar disponível esse link, eu posso colocar no grupo do primeiro também. Eu peço para vocês cuidarem para vir todos os encontros, para a gente marcar depois o pós-nascimento, né? Por enquanto, eu sei que tem acho que umas 2 ou 3 aqui que vão ganhar antes do nosso de julho. Quem vai ganhar antes? Vou abrir os microfones um pouquinho. Deixa eu ver se eu tenho mais gente aqui que eu não botei. Layout, tá. Quem é a próxima a ganhar, gente? Querem falar? Estão com medo de falar? É só tirar ali o microfone ali embaixo. Eu vou ganhar em maio. Tá, então julho tu já vai estar com o bebê pra gente. Quantas semanas tu tá, Sara? 34. 34. Tá tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Na verdade, o nosso tempo já acabou. Agora eu gostaria de conversar um pouquinho informalmente com vocês, ver como é que está essa gestação, se tem alguma dúvida, alguma coisa. Eu sei que a Kelly tem aula, né? Se a Kelly precisar sair, quem puder conversar um pouquinho aqui, a gente fica conversando como é que está a gravidez, quem vai ir para o hospital, vai ter hora da amamentação, quem amamentou outra vez, como é que foi, se tem dúvidas, vós, como é que foi de diferença daquela época para agora, como é que tá a gravidez de vocês? Tá tranquila? Tá bom? Tá acabando, pode avisar que tá acabando. Alguém tem alguma dúvida, restou alguma dúvida em relação à amamentação, algum outro tema? Eu queria fazer uma pergunta só, na questão da amamentação. No meu caso, né, eu vou ganhar a Maria em julho, né? É para ser início de julho. Esse ano ela ainda não vai para a escola, né? A minha licença maternidade termina em novembro, são 4 meses. Eu trabalho já numa escola, então eu voltaria a trabalhar. Esse ano, até ali novembro, depois em seguida já tem férias e tudo, então eu pretendo deixar ela em casa. Geralmente, se nada mudar, até o ano que vem o retorno é feito em fevereiro, iníciozinho de fevereiro com os alunos, né? Em que eu voltaria a trabalhar e ela teria que ir para creche. Porém, o ano que vem, ainda eu quero ver se ela fica só meio turno na creche, né? Ali às 6 horas que eu trabalho, ou 4 horas, enfim, que eu vou trabalhar. Só eu fico pensando como é que poderia aderir essa forma do leite, porque na creche elas dão mamadeira, enfim, a creche do município. Daí não sei como é que poderia ser aderido assim para não deixar de dar o peito, né? Se eu conseguir, porque eu quero dar o peito, mas a gente ainda tem todo, né? Não sabemos como vai ser. Sim, Tati, é muito importante e muito relevante essa pergunta, tá? A gente faz um trabalho nas unidades de saúde
e convida as gurias das escolinhas também, das creches, né, a escola infantil, para participarem, tá? A gente tinha o trabalho da estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, e as meninas quase todas participaram. Só que a gente sabe que já mudou muita gente nas escolinhas, tudo, mas a gente tem um trabalho junto com as nutricionistas, né, delas aceitarem o leite do peito, tu pode levar, né, todas nas condições, e ter o bebê receber aquele leite, porque ela já vai estar com quase 5 meses, por aí, quanto vai estar? 6 já. Ela vai estar, vou estar 4, 5, indo pro sétimo, 6 pro sétimo ali. Daí ela já está com a alimentação complementar. Daí a Sara, as Nutris também vão poder ensinar para vocês tudo que a escolinha já vai estar dando outras coisas. Então ela vai estar recebendo mesmo. Se tu trabalha perto, tu pode ir amamentar no intervalo. Até 6 meses a norma é clara que a mulher tem direito. De manhã e de tarde. Tem algumas que deixam e acumulam esse horário e entram mais tarde, ou saem mais cedo, também a lei permite isso. Então, tu pode ir lá dar, ou se o bebezinho for menor, que é exclusivo, tu pode também estar combinando nessa escolinha de levar o leite. A gente já está trabalhando e já trabalhou bastante tempo deles aceitarem. Os do município até eram mais tranquilo na época. Hoje eu não sei bem como está, vamos ver como é que vai voltar também depois da pandemia e tudo, né? Sim, Mas, claro. assim, ó, tu fica tranquilo que o teu bebê já vai estar com alimentação complementar. Então, tu pode continuar dando de mamar de manhã, se ele tem alguém que pode levar lá, toma no copinho, daí não vai ser mamadeira que a gente indica, levar para tomar, ou tu amamentar lá, ou tu vai amamentando de noite e de manhã, daí, porque já está com 7 meses, já tem outras comidas. Sim, Tá? Então, tudo Obrigada. depende da escolinha, mas sempre essa Sim. conversa, eu gostaria de amamentar exclusivamente até o 6º mês. Eu gostaria que o meu bebê recebesse o meu leite ainda. Sim. Tá? Então, quanto mais tu tirar, mais leite tu vai produzir. Isso é interessante também. Não ficar com medo, vou deixar ele dormir horas e horas para produzir mais. Quanto mais tirar, mais produz. E não botar água quente, que nem se botava antigamente, compressas quentes, que vai fazer uma vasodilatação nos vasos, vai aumentar a produção, às vezes está muito cheio e o bebê, o estômago é pequenininho, toma pouquinho e está satisfeito, então, às vezes, a gente até aconselhava a compressas frias e não quente. Então, sempre pedir para um profissional de saúde que a gente é capaz de avaliar caso por caso, tá? Tá bom, obrigada. Alguém quer falar alguma coisa? Núbia. Fisioterapia pode falar, Nara. As meninas, né? Elas são um grupo privilegiado, né? Poder estar recebendo todas essas informações importantes, né? E para nós profissionais de saúde também é importante a gente estar passando, né? Tudo isso para elas, né? Que elas possam, principalmente as mães de primeira viagem, né? Que tem bastante dúvidas, né? E então, além do curso também, né, nas unidades, a gente está ali à disposição para tirar qualquer dúvida que elas tiverem, né, quando passam comigo ali na nutrição, né, eu procuro falar um pouquinho de tudo, isso aí que tu já falou, incentivar sempre a amamentação, né, que é muito importante, né, então, vocês estão de parabéns, né? As meninas que estão participando, as gestantes, a estagiária, né? A Kelly e tu, Lúlia. Parabéns. Gostei muito. E que bom, Nádia. Né, nas próximas, que na última eu vou participar também falando sobre a nutrição, então, né? Já pode ir pensando nas dúvidas, né? E vai ser bem, bem bom. Isso aí, porque a intenção é um bate-papo, né, Nara, de pensar dúvidas, as questões que vocês... Por isso que a gente está até passando do tempo agora para ir sanando as dúvidas. Eu vi que a Marielle pediu sobre preparo, exercício para fortalecer os músculos, muito bom, tá? Eu orientava as minhas gestantes, quando eu fazia grupo, a caminhar com um pé em cima. A gente brincava na linha do trem, que é onde eu tinha... Os grupos tinham uma linha de trem pertinho. Caminha com um pé em cima e outro embaixo. Para fortificar essa região. Faz de conta que você está fazendo xixi e para, como se fizesse trancasse. Faz esse exercício que ninguém vê, né? A gente faz aqui sentadinho, a gente faz em qualquer lugar, como tu tivesse
fazendo xixi e contrair-se para parar o xixi. Solta, relaxa. Várias vezes faz isso. Isso aí vai fortificando o assoalho pélvico, para depois ter um parto mais tranquilo. São vários exercíciozinhos que a gente orienta. E alguém perguntou aqui sobre, deixa eu ver. Exercício da pelve eu respondi. Perguntar sobre a secreção que sai da mama com 32 semanas. Isso já é o colostrozinho, então não fica estimulando a sair secreção, tá? A gente sabe que sai, às vezes tem aquela crostinha ali no sutiã e tudo. Então, a partir de 16 semanas já vai formando leite materno na gestante. Então, se a gente começar a apertar, estimular muito, ele vai sair. Então, uma vez lá, quando tu vai na médica, a gente vai com o profissional que te atendeu, o enfermeiro faz pré-natal, o médico faz pré-natal, tá? Eu sou enfermeira obstetra, eu faço pré-natal, acompanho a gestante e fiz 28 partos. Então, adoro um parto normal também. E a gente vê que se começa a estimular muito, ele vai produzir, tá? Então a gente para, a gente não fica estimulando, a gente deixa lá pro bebezinho esse colostro, para quando o bebezinho nasce, para ele tomar esse que a gente chama que é a melhor vacina que o bebê recebe, é o leite das primeiras mamadas, que é o colostro, que é rico em vários protetores para esse bebê. Tá? Então, nem preparar mais mama se orienta. Antigamente a gente preparava, porque se tu mexer na mama, eu digo quando tá passando das 40 semanas, vocês podem mexer bastante, porque estimula. Quando o bebezinho tá mamando, logo que ele nasce, ele vai pro peito, reduz aquele útero que fica contraído, ele fica bem contraidinho, ele estava soltinho. Então, isso reduz o índice de vocês terem hemorragia pós-parto. Então, é muito importante a amamentação na primeira hora de vida do bebê. Isso, todas as vantagens que a Kelly já falou, voltar ao peso mais rápido, mas da hemorragia pós-parto, a amamentação é excelente, porque ela contrai o útero. Então, sempre que eu mexer na mama, eu vou estar produzindo um hormônio. Se vocês sentirem cólica, vocês não ficam mexendo muito em mama, tá? Se não chegou nas 40 semanas, 41 ali que está passando. Se está passando, podemos mexer à vontade, que vai, às vezes, induzir. Então, sempre cuidado com as mamas. Não vamos ficar estimulando a sair leite. A gente faz só uma vez a cada 2 meses para saber que tem. Se não tem e só vai sair depois, não é problema. Não significa que eu não tenho leite ainda, que eu não vou amamentar, tá? Tem fisioterapeuta pélvico. Nós tínhamos uma fisioterapeuta pélvica que atendia lá na Unicenec Bento. Tá, eu até estou atrás porque tem uma mulher que está em incontinência urinária e eu estou pedindo para ver se consegue encaixá-la lá, porque deles orientam. Então tem bastante um trabalho sendo feito sobre mulheres mais de idade, que fizeram muitos partos, que tinham os partos em casa, às vezes tem a incontinência urinária, mas um parto sendo bem conduzido, né, no hospital, com toda a orientação, com toda a proteção na hora de nascer, né, a gente faz uma proteção para não ter fissura, para não ter laceração, então é tranquilo. Então tem que pedir para ver, porque era uma fisioterapeuta lá do grupo do Cenecista, que atende pelo SUS também. Mais alguma dúvida? Né? Que eu não tenha respondido aqui. Olha, do Augusto aqui, a Carolina Weber, né? Ela vai ganhar em junho, então já vamos ter outro bebezinho que vocês vão conhecer no dia 1º de julho, né? O curso, são 5 encontros, né, Kelly? Vai até o mês que vem, né? Todas as quintas-feiras, 1 hora, a gente já está com 1h30, mas esse já é o extra do curso, né? Que são as dúvidas e tudo. Se não tem mais, a gente convida com vocês, então, para estar no próximo. Depois vocês vão ganhar um certificado que vocês fizeram o curso de gestantes, tá? Pelo site da prefeitura. Eu tenho os 2 certificados quando eu estava grávida, 23 anos atrás, há 19 atrás, e eu guardo com todo carinho o meu certificado. E eu fiquei amiga dessas mulheres, a gente trocava figurinhas e tudo, amiga de mostrar os bebês com muito tempo, ainda ficava uma mostrando para o outro como é que estava. Então, além de tudo, a gente faz uma amizade entre as gestantes,
uma troca de experiência, tá? E vocês vão ter profissionais aqui nesse grupo de todas as linhas, vão ter psicólogo, nutricionista, que vão estar falando com vocês ao longo desses 5 encontros. Kelly, quer falar alguma coisa? Só quero agradecer, então, a participação de todas e convidar para vocês participar do próximo encontro, né? Que a gente vai falar sobre tipos de parto e o plano de parto com a enfermeira Silvane Razador, da unidade do Ouro Verde. E é isso. Não podem perder, então. Até quinta-feira, não vamos ficar muito tempo para não assustá-las. Eu vou parar com a gravação e todas convidadas